Giordano Bruno e o mentalismo. Muito bem, então estamos diante de uma pessoa muito significativa no mundo que deixou um marco plantado aqui em nosso planeta. Mas, antes que a gente passe para essa vida desse ser tão maravilhoso, da sua influência, eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, desse um joinha, fizesse comentários aqui embaixo e, por favor, divulgue esse nosso trabalho entre os seus conhecidos e amigos. Compartilhe com ele este nosso capítulo. Giordano Bruno, ele foi um padre, ele foi um pastor, ele foi um filósofo, ele foi um místico, poeta e tarará, astrólogo e tanta coisa. E ele nasceu na Itália em 1548. Um espírito insaciável pelo saber e muito questionador. Desde cedo, aquele espírito se manifestava em sua vida e ele, jovenzinho, entrou para um convento e infernava a vida dos professores, dos mestres, chamando a atenção sobre si. Este menino vai se transformar num herético, comentavam os seus professores. Mas ele foi vivendo, vestiu o hábito, sempre questionando tudo, e foi nesse período que ele trocou o nome dele de Filippo de Bruno para Giordano Bruno. Terminadas suas iniciações, ele vai para Nápoles, onde ele entra para o convento dominicano, o mesmo que havia estudado São Tomás de Aquino, e começa a fazer os seus cursos de teologia ali. Mais uma vez, os olhos dos professores voltam-se intrigados para este rapaz. Nesse momento, ele havia lido um livro de Desidério Erasmo, um autor que era muito proibido, se é que se pode dizer muito proibido, mas totalmente proibido de ser lido pela Igreja Católica. Aqueles livros que são heréticos, profanos, horríveis. E ele leu. E o pior, leu e gostou. E como gostou, ele começa a divulgar as ideias de Erasmo entre os seus amigos, nos lugares por onde ele passava. E os olhos da Inquisição voltam-se para ele firmes. Desgostoso com essas acusações de herético, disso e daquilo, ele abandona o hábito de dominicano e vai embora para Roma. Mas aí entrou o primeiro processo de excomunhão contra ele pelo abandono de hábito e por divulgar ideias perniciosas. Ele vai para Roma, mas em Roma ele continua com a mesma ladainha e aí ele é obrigado a fugir para a Alemanha, onde ele conhece o calvinismo. Olha que coisa boa! Não era contra a religião católica. E ele se torna um calvinista, mas por muito pouco tempo, porque ele estava estudando o calvinismo. Mas logo ele cismou com o professor, e aquela conversinha toda, e tarará, foi expulso do calvinismo. A coisa tá ruim, e então ele foge para Paris. E em Paris ele tem um período de tranquilidade, mais ou menos entre 1580 e 1585. Ele tem um momento tranquilo, calmo, onde ele pode estudar mais coisas, conheceu os princípios de Copérnico, que ele achou ótimo, e aí ele começa a formular novas ideias. E ele começa a dizer, sabe essa história que o Sol é o centro do universo? Muito esquisito isso, porque, espante-se, ele disse, o universo é infinito. Olha,
1580, 1585, nesse período, ele faz uma afirmação dessa: o universo é infinito. Em volta do Sol giram planetas, giram mundos. E ele diz que existem outras estrelas, outros sóis espalhados por este universo infinito. E como ele, outros mundos, como o nosso da Terra, onde havia vida, onde se desenvolviam outras humanidades. Bem, isso é uma afirmação muito perigosa para aquela época, porque isso tirava a infalibilidade do Papa. Como podiam haver outras inteligências, outras humanidades? Como podia Jesus Cristo, que era Filho de Deus, poder interferir na vida de outros mundos, de outros planetas? E isso começa a fervilhar de uma forma muito forte. E ele escreveu livros, ele sempre fugindo daqui para lá, acusado de heresia, a Santa Inquisição de olho nele. Então ele procurava evitar vir para a Itália, se aproximar daquelas regiões onde a religião católica romana tivesse influência ou fosse dominada. Então ele ficava em países que eram contra a Inglaterra, por exemplo, onde ele estava mais seguro. E deu aula até em Oxford. E então, nessas suas andanças, ele acabou passando mais uma vez pela Alemanha, conheceu o luteranismo, entrou para o luteranismo, começou a estudar e tal, mas esse espírito dele, contestador, provocador, também ele é expulso. E como ele havia ofendido algumas pessoas mais importantes da região, isso ele sempre fazia, né? Ele acaba tendo que fugir novamente. E nesse momento ele conhece um nobre chamado Mocenigo, que era veneziano, e aí ele comete o grande erro de sua vida. Este nobre o convida para ser seu professor de memorização, porque ele tinha uma memória fabulosa, ele guardava as coisas de cabeça com muita facilidade, ele era muito bom nisso. E então ele aceita, porque ele está precisando mesmo de um refúgio, só que é em Veneza. E ele vem para Veneza e entra novamente num território católico. E assim que ele chega em Veneza, ele é traído pelo pseudo-amigo, é preso pela Inquisição e levado para as cadeias inquisitoriais. Mas aí ele diz assim: olha, espera um pouco, o que eu estava fazendo não era religioso, era só filosofia, não estava querendo tirar o poder da Santa Madre Igreja. Ele se arregou um pouquinho, né? Ficou com um pouquinho de medo. Ele, com esta declaração, pelos conceitos da época, ele deveria ter sido liberado. Porém, Roma soube disso. E a Santa Inquisição Romana pede que ele seja deportado, seja mandado para Roma. E ali ele chega e nunca mais sai das celas. Manteve sua palavra, manteve os seus princípios, não deu o braço a torcer e continuou com os mesmos pensamentos que o levaram para 1600. Fosse levado a uma fogueira inquisitorial e ter sido queimado vivo. Dizem que ele sustentou os seus princípios até o fim, mesmo enquanto o fogo ardia em seu corpo. Quando estenderam para ele um crucifixo, ele virou o rosto, não aceitando. Bom, porque eu trouxe este homem tão importante para o mundo das ciências? Primeiro porque ele é considerado o mártir da ciência. Mas muito mais do que um cientista, ele foi um místico. E ele seguia a intuição sobre as verdades. Ele foi queimado,
foi condenado porque ele não aceitava Jesus como Deus, esse divino de Jesus. Não aceitava a Santíssima Trindade, não aceitava a virgindade de Maria, não aceitava a existência do inferno e tantas outras coisas que ele não aceitava, que eram conceitos básicos e dogmas da igreja. Então ele procurava a verdade. E eu trago ele exatamente para os nossos mestres, nesse processo de buscar a verdade onde ele está e questionar as coisas que são dogmáticas, as crenças que estão prontas, as respostas fáceis, ao não pensar, ao aceitar. Esse processo de usar a sua mente ao máximo, de poder explorar com a mente universos incontados, compreender com a mente numa abertura instantânea toda a profundidade, multiplicidade e força do universo. Estar pronto para receber novas páginas, novas ideias, novos conceitos, sempre colocando em prova. Foi aprender o luteranismo, chocou. Foi aprender o calvinismo, chocou. Leu Copérnico, aquilo intrigou, aberto a novidades. Este é o princípio básico do mentalismo, estar sempre pronto para novidades. Saber que a verdade não é uma coisa cristalizada, é algo que sempre se desdobra em novas verdades, em novas ideias, em novos princípios, em novas maneiras de ser. Ser firme nos propósitos, ser claro e, principalmente, ser fiel aos seus princípios, às suas ideias, ao seu Deus interno. Eu espero que você tenha gostado. Nos encontramos no nosso próximo mestre. Até lá, então.